Olá pessoal, tudo bem? Ronaldo Paiva aqui e hoje, como sugestão de leitura, capítulo 4, itens 18 a 23. Só para a gente lembrar, o capítulo 4 trata do tema Ninguém poderá ver o reino de Deus senão renascer de novo. Vamos começar? A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras, a morte as separa na terra e no céu. Item 19. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresenta com seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É deste modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Item 20. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilize-se, os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor do fato de um homem ter tido 10 encarnações
não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Item 21. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas que, nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho, a filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendente e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Item 22. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim, imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãs, irmãos e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação em progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, cuja fixação definitiva da sorte segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade, com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amam, e é isso que constitui a verdadeira família. Queridos irmãos em Cristo, assim encerramos a sugestão de leitura do dia de hoje. Fiquem agora com os comentários. Olá, bom dia a todos. Hoje o estudo vai nos proporcionar que a gente possa buscar um pouquinho mais de entendimento sobre os nossos relacionamentos com as pessoas que mais próximas estão do nosso convívio. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre os nossos familiares, essas pessoas maravilhosas que estão bem próximas da gente. Só que antes da gente começar a sugestão de leitura de hoje, eu vou pedir para você fazer um exercício rapidinho comigo. Rapidinho mesmo. Imagina você ir agora na sua casa e você vai se deslocar para o colégio. Você vai sair para a escola.
e vai ficar ali na escola por um determinado período de tempo. E nesse determinado período de tempo, você vai conhecer outras pessoas, você vai se relacionar com outras pessoas, cria-se convivência, cria-se afeições, enfim, tem ali o relacionamento nesse período. E ao final desse período da escola, você volta para sua casa. E lá na escola, a gente não pode se esquecer, o professor passou a provinha para a gente, e a gente pode ter se saído bem ou não na prova que o professor passou para a gente. Feito esse exercício, então nós temos duas situações para ressaltar. O momento que você está na sua casa, com os seus familiares, e o outro momento é quando você se desloca para a escola, um outro ambiente na qual você vai conviver com outras pessoas, que vai ter ali relacionamentos, vai criar afeições e vai fazer as provas e daí voltar para sua casa. Você está na casa, vem para a escola e volta para sua casa. Dito isso, feito esse exercício de imaginação, no próximo áudio a gente vai para a sugestão de leitura do dia de hoje, na qual nós vamos poder usar esse exercício para tentar compreender um pouquinho mais os nossos relacionamentos familiares. Vamos lá? Na sugestão de leitura de hoje, nós estamos então no capítulo 4, na qual Kardec nos traz temas para refletirmos sobre a passagem do Cristo, onde Cristo afirma: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse processo de nascer de novo gera muitas dúvidas. E uma delas é sobre os laços de família, que é o tema da sugestão de leitura de hoje, que vai dos itens 18 a 23. Será que os laços de família são quebrados quando nós fazemos esse processo de reencarnação e reencarnação, como a doutrina nos explica e nos ensina? Será que eu vou deixar de ser filho? Será que eu vou ser pai? Será que eu vou deixar de ser marido? Será que eu vou deixar de ser esposa? Quebra-se esses laços? Aí vem Kardec nos mostrar que não, muito pelo contrário. O processo de reencarnação ele fortalece esses laços, desde que nós possamos olhar a situação sob o ponto de vista espiritual. Quando eu olho como um espírito que mora no mundo dos espíritos, para aqueles que não estão acostumados ainda com o termo erraticidade, erraticidade é o momento em que o espírito está no mundo dos espíritos. Não é que ele está errado, não. Ele está lá no mundo dos espíritos. Então, nós vamos comparar o mundo dos espíritos com a nossa casa verdadeira do exercício anterior, do áudio anterior. O mundo dos espíritos é a nossa casa. E agora vai ficar fácil para a gente entender. Por quê? Porque eu, quando estou na minha casa verdadeira, com a minha família, que se uniu ali por laços de simpatia, por interesses semelhantes, por inclinações. Lá na nossa família verdadeira existem espíritos que estão um pouco mais adiantados, que fizeram melhores escolhas, e tem outros ainda precisando de aprender mais. Essa necessidade de aprender mais, de evoluir moralmente, vai fazer com que nós tenhamos então que passar pela escola. Aí a gente reencarna. O espírito reencarna num corpo novo que foi feito para ele. Tá, Ronaldo, tudo bem, aí eu entendi que eu reentrei, mas e os laços familiares? Foram quebrados? Todo mundo que está lá em cima vem para cá? Não, não necessariamente. A escola vai nos proporcionar oportunidades diversas. São infinitas combinações. Sim, pode vir espíritos, irmãos, parentes daquela nossa família verdadeira do mundo espiritual, podem sim vir reencarnar novamente como uma família aqui para nos apoiar, para nos auxiliar, ou não,
Eles não necessariamente podem vir na mesma família, eles podem vir nos auxiliar como um vizinho, como um outro parente, como um estranho que vai se tornar um amigo nosso. Acompanha o raciocínio. Olha o quanto fica forte a mensagem do Cristo da necessidade de desenvolvermos a fraternidade. Mas não a fraternidade somente com aqueles consanguíneos, pois um ente querido da sua família verdadeira espiritual pode estar naquela esquina ali há décadas pedindo esmola, pedindo ajuda, sabe? Não tem quem mora muito tempo no mesmo lugar tem a oportunidade de vivenciar essas situações, de você ver uma mesma pessoa numa mesma situação durante anos. Eis ali uma possibilidade de ser um ente próximo, espiritual ou não. Não necessariamente isso é regra. Eu só estou dando um exemplo que Jesus fala. Eis a minha família. Quem é a minha família? A gente vai ter oportunidade de estudar isso mais para frente. Quem é a família do Cristo? Todos nós. Por quê? Porque nós somos espíritos. E nesse momento da escola da vida, nós vamos desenvolver afeições, e se essa afeição foi desenvolvida pelas paixões materiais, essas essas relações, esses relacionamentos, eles morrem aqui. O que é duradouro é os relacionamentos alma a alma, que foram criados por afeições espirituais. E Kardec lá na frente, ele nos dá aí alguns exemplos das possibilidades que Deus permite nos processos reencarnatórios, porque eu estou numa escola, lembra? Então, na mesma família, pode nascer espíritos um pouco mais duros, endurecidos, sem experiências morais, um pouco com inclinações para o mal, para a ausência do bem. Então, há possibilidades, há combinações infinitas. E se a gente começar a olhar como espírito, a gente vai entender aquele ditado, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, esse parece que nem é dessa família. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas na minha família a gente fala isso. Tem uns lá que realmente parece que não são da família, mas é a pura verdade. Os nossos entes queridos aqui são pessoas próximas que Deus proporcionou para nós, para que pudéssemos aprender aquilo que nós temos necessidade, que temos de desenvolver em nossa escala evolutiva, em nossa escala moral. Pensa assim, oportunidades de evolução são os laços materiais, que com certeza existem pessoas muito próximas que são os nossos verdadeiros parentes espirituais. E para finalizar, Kardec coloca no item 23 4 opções de compreendermos a reencarnação e veja qual dessas é mais racional, que você aceita com mais facilidade. Porque o processo da reencarnação, ele deixa essa dúvida. Pô, vou me separar do meu pai, vou me separar do meu filho, da minha esposa. Se a gente olha, então, com a visão espírita, que é que nós temos uma família espiritual e que nós estamos no momento de escola e se a gente for bem tirar uma prova boa nessa nossa escola, a gente vai voltar para lá melhorado. Se não, a gente vai ter que voltar para aprender novamente várias vezes até que consigamos nos aproximar de Deus. Essa é a quarta opção que Kardec cita no item 23, a visão espírita. As outras três visões, a primeira é a do materialista, aquela visão que morreu, acabou. Pensa você aí agora, morreu. Acaba-se tudo, não tem laço de família, não tem futuro, não tem passado, não tem oportunidade de evolução, não tem como você corrigir absolutamente nada, simplesmente acabou. É o nada. A segunda opção é aquela visão de que nós fazemos parte de um todo, você simplesmente está aqui, e a hora que você morre, você volta para o todo. Você não tem uma individualidade, você não tem uma escala evolutiva, você não tem uma evolução moral espiritual. Morreu, acabou. Você vai fazer parte do todo novamente. A terceira visão, ela já possui a individualidade, só que você não tem como evoluir.
Então você é você, só que se você não teve a oportunidade de se melhorar e alcançar o paraíso nessa existência, você foi condenado eternamente. E aí não se quebra o laço de família em definitivo. Por quê? Porque se você e seus familiares forem juntos, tanto para o paraíso, ficarão juntos felizes no paraíso. Tá, mas se vocês não forem juntos para o paraíso e forem juntos para o inferno, vocês ficarão juntos lá no inferno. E não tem possibilidade de evolução. E aí um pai que foi um espírito, um pai que teve uma vivência um pouco mais desregrada, ele foi para o inferno, e aí você teve uma vivência um pouco melhorada, você foi para o céu. Quebrou-se o laço eternamente. É difícil aceitar isso, não é? Você nunca mais vai ter a oportunidade de ver seus entes queridos porque teve apenas uma existência para se definir. E aquelas pessoas que não têm oportunidades de estudo, de leitura, de evolução? E aquelas pessoas em possibilidades de raciocínio? Aquelas pessoas que já vêm com diversos desafios? Fica difícil você ter apenas uma existência e não ter oportunidades de evolução. É difícil aceitar. E eu vou convidar para você, tenha mais um pouquinho de paciência, que nós vamos ter muito mais ensinamentos aí do Cristo que nos mostra que a visão espiritual, nesse sentido que o nosso mundo é lá, nosso mundo verdadeiro é lá, e aqui é só uma passagem, ela nos trará muito mais conforto, consolação, pois teremos a certeza de que tudo aqui nada mais é do que oportunidades de aprendizado. Que Deus os abençoe, que Deus traga bastante entendimento nesse ensinamento que Kardec nos proporciona através dos bons espíritos, através do nosso Mestre, nosso Cristo, que nos deu o seu exemplo, vivenciou tudo isso aqui para nos mostrar como nós podemos, através da fé, da humildade, da fraternidade, nos aproximarmos de Deus Pai Todo-Poderoso. Fiquem com Deus e até a próxima.